Eu estou ao lado agora da Fernanda Nichelli. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Amaury? Deixa eu apresentar melhor a Fernanda, que nós temos aqui substância para poder extrair e passar para vocês. A Fernanda é médica com formação em dermatologia, atua na área de estética médica, é uma linda gaúcha de Porto Alegre, onde tem o seu consultório, fez cursos em Harvard, fez cursos na Michigan University e esteve bem perto do mestre Ivo Pitangui por algum tempo, não é? Foi aproximadamente 1 ano eu fiquei com ele naquele... 1 ano? Que bom, que bom. Mais experiência, mais tudo. Mais tudo, exatamente, mais tudo. Do lado do professor, a gente tem um ganho muito grande de vivência, de experiência, não só dentro da medicina, mas para tudo que tu vai levar na tua vida. É bem interessante. Foi uma fase, uma experiência incrível para mim. Vamos falar um pouquinho de estética, que interessa a todos nós, aos homens, às mulheres. A área de estética na medicina, eu tenho a sensação, Fernanda, que é uma das que mais evolui. Nos últimos anos, então, nós temos assistido a uma evolução significativa. Quais têm sido os principais tratamentos para combater o envelhecimento, que é o fantasma de todo mundo, e quais são os mais eficazes? Me passa um pouco da tua experiência para o meu telespectador. Tu tens razão, né? Assombrosamente, a área da medicina ela está evoluindo, principalmente a área da estética médica, com uma agilidade que muitas vezes nem nós médicos conseguimos acompanhar essa evolução dos laboratórios, das tecnologias, mas, enfim, tentamos. O que nós sabemos sobre envelhecimento? Tá? Quando nós somos muito jovens, tem, sei lá, 17, 18 anos, existe o que nós sabemos que é o triângulo da beleza. A face, nós temos um triângulo invertido na face, onde a base fica no terço superior da face e o ápice no terço inferior. O que acontece com o passar dos anos? Esse triângulo ele se inverte. E as pessoas começam a relatar, e o paciente relata isso muito quando entra no consultório comigo. Fernanda, eu tenho a impressão que o meu rosto ele está sendo puxado para baixo, como se estivesse ficando com bochechas de bulldog. Tudo cai, tudo caindo. E, na verdade, assim, não é se alguém está puxando, na verdade, há alguma coisa puxando, que é a gravidade, né? E começa a escorrer a face do paciente. E aí começa a nossa grande guerra contra o envelhecimento. E aí atua o médico. Hoje em dia tem infinitas tecnologias para se combater esse envelhecimento, enfim, tem laser, tem peelings, tem máquinas de todos os tipos, todas as cores, todos os gostos. Então, o que nós nos baseamos, nós médicos, né? Cada um tem uma maneira que domina para combater esse envelhecimento. Muito. O que eu mais gosto, eu trabalho com isso já há um bom tempo, né, dentro da minha formação, é com a parte de revolumerização facial. Lembra o triângulo que eu te falei, que ele inverte? Pois é, eu tento colocá-lo no lugar. Como? Ao longo dos anos, o paciente ele vai perdendo gordura na face. Nós temos compartimentos de gordura, aquelas bochechinhas dos 17 anos. Com o tempo, e vocês podem ver isso, tem atletas que correm muito, esses atletas, eles têm um rosto emagrecido. E esse emagrecimento em excesso, mais cadaverizado, ele acaba nos remetendo ao envelhecimento. O que o médico faz? Ele entra e revolumeriza essa face. Recoloca esses compartimentos, sobe a face novamente de uma maneira... São os tais preenchimentos? Os tais preenchimentos, esse mesmo. Então, esse preenchimento ele tem o poder, né, ou o médico, através do preenchimento, tem o poder de colocar, reorganizar na face e te devolver, e eu sempre digo isso é importante, é devolver o que tu teves, né, o que tu tinhas, aliás, é devolver o que na tua adolescência, na tua juventude tu tinhas, mas não querer nunca colocar o que tu não tinha no teu rosto, que aí está o erro. É a linha é uma linha tênue que divide o bom do ruim, né, do bonito do feio, do estranho. É tu colocares no rosto do paciente o que ele tinha quando era jovem, não dar a ele um rosto que ele nunca teve, isso é o erro. Agora, Fernanda, quais são os produtos que você tem observado que mais são indicados para o rejuvenescimento? Estou falando de produtos ao alcance de todo mundo. Eu vou te dizer assim, olha, não tem como eu dar uma entrevista dessa e não falar num clichê, que parece um clichê, que é o use filtro solar. Filtro solar. Filtro solar é a primeira coisa, e nunca tu vais ouvir uma entrevista de um médico que atue nessa área que vai dizer que não é necessário usar. O sol é o inimigo, então, da pele?
Um dos. Um dos inimigos do Com envelhecimento. certeza. Sol, tabagismo, bebida alcoólica, falta de exercício físico, alimentação inadequada, são todos inimigos que nós lutamos aí diariamente contra, né? Agora, quer dizer, isso significa que você recomenda que as pessoas não tomem sol? Não, não significa isso. Eu costumo dizer, e aí isso é polêmico também, eu costumo dizer assim, eu não sou uma médica chata, que as pacientes olham para mim, não vai ser aquela médica chata que vai me dizer, estamos no verão, não vá para o sol. É complicado isso, porque eu sei que muitas das minhas pacientes vão sair do meu consultório e vão acabar indo para o sol, vão pegar sua piscina no final de semana com a sua família, vão caminhar na praia. Então, o que falta? Falta a educação do paciente aprender a ir para o sol. A se proteger. A se proteger. E aqui eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que o bronzeado é saudável, não. Se tu já estás bronzeada, tu já estás danificada. Isso é importante deixar bem claro, não existe um bronzeado saudável. Agora, sim, se tu tens consciência que tu queres te bronzear, que tu vais te bronzear, que tu vais para o sol, vá de uma maneira protegida. E aí o médico tem como orientar, sim, o paciente a pegar, né, a tomar um sol da maneira menos, com menos danos possíveis. Agora, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente... digamos que estivéssemos de dia aqui e a solaridade entra nesse nosso estúdio. A solaridade, não estou debaixo do sol. Isso significa que também eu tenho que usar um protetor para essa solaridade, mesmo interna, dentro de casa? Significa. Também. Com certeza. Não Levantou de manhã, bota um protetor. Eu costumo dizer exatamente isso para o meu paciente, eu ensino ele. Por que os pacientes não aderem ao filtro solar? Por causa da cosmética dele. Porque está oleoso, porque eu não gosto de passar, eu fico brilhando. Então, assim, vamos encontrar, e hoje existem, sim, bons produtos no mercado que possam fazer com que esse paciente coloque do lado da escova de dente dele de manhã o filtro solar, e quando ele escovar o dente, ele já vai passar e vai para a rua, e aquilo faz parte do corpo dele. Agora, isso é para homem e para mulher, porque a procura dos homens... na estética também tem crescido. Muito. Tu sabes que é engraçado, esses dias eu fiz um levantamento na minha clínica em Porto Alegre de prontuários e nós vimos que, por gêneros, assim, que na minha clínica, 35% do público hoje é homem, é masculino. Então, assim, isso é uma coisa que assusta um pouco. Assusta e é bom, eu acho muito legal, muito bacana, mas, assim, quando que numa clínica voltada para a estética, os homens estariam frequentando com tanta, né, com tanta vontade, com tanto exatamente empenho, né? É bonito isso de ver, vai dizer que não. Os homens se reclamam muito da queda de cabelos, não é? Preocupados com os cabelos, ou a falta deles mais especificamente, e é uma coisa também que você cuida dentro da sua clínica? Muito, e tu acertaste, né? Na verdade, a maior procura masculina, tanto dos maridos das minhas pacientes ou de pessoas que vão até a minha clínica, justamente é isso. O público masculino, o maior medo que eu vejo do homem hoje é a perda capilar. Eles têm assim, a vaidade do homem parece, a força do homem parece que está nos cabelos, assim. O que você recomenda? Mas para todo mundo aí que está nos assistindo, dá um conselho que não precise ir no seu consultório ou de outro dermatologista e que possa fazer para manter os cabelos assim bem saudáveis. Quando começa a perder, passa o pente, sai aquele chumaço de cabelo, não é? Rogaine é bom? Aquela espuminha? Olha eu aqui com meus conhecimentos parcos de dermatologia. E colocando o médico na saia justa, né? Mas vamos lá. Então, assim, primeira coisa que eu vou te dizer, tu disse para excluir a parte de ir no consultório. Infelizmente, aqui eu não estou querendo puxar, né, para o meu lado, mas assim... Cada caso é um caso. Não, iniciou uma queda de cabelo, tanto homem ou mulher, a primeira coisa, e quanto mais cedo, melhor. E isso eu estou falando para um guri de 18 anos que começou a notar uma queda capilar. Começou a ter uma queda capilar, procure com urgência um médico. Por quê? Porque esse médico vai examinar, vai saber o que está acontecendo, que às vezes não é uma queda, porque o meu pai era careca, eu vou ser careca. Pode ser que sim, né? Fator genético. Pode ser outra patologia do corpo. Realmente, anemias hoje em dia, faltas de vitamina. Então, assim, a primeira coisa que um paciente que entra no meu consultório para tratar cabelo, ele não sai de uma primeira consulta, depois de explicar tudo para ele, o que pode estar acontecendo com ele não sai do meu consultório sem uma requisição bastante completa aí de exames para a gente investigar se está tudo ok com ele. Está tudo ok. Não falou do Rogaine.
eu não vou insistir. Não, tudo bem. O que é o Rogaine, assim, para os telespectadores entenderem, é um nome que tem nos Estados Unidos, que é aprovado pelo FDA, do minoxidil, que nós usamos aqui. O que eu tenho para dizer, claro, no Brasil? Nós usamos muito, sim, o minoxidil. Atualmente, aliás, desde o meeting do ano passado, já havia sido liberado a 5% para as mulheres também. Passa no couro cabeludo. Esfrega no couro cabeludo. Mas muito importante, antes do Dr. Amauri ter explicado como usar, o minoxidil não deve ser usado por todos. Precisa, sim, que o médico tenha alguns problemas que ele pode causar, tá? Até de hipersensibilidade, que precisa ter um médico por trás de ti. Tá, doutora Amauri? Tem até impotência sexual envolvida nisso? Não precisa falar. Eu estou querendo novidade. Mas eu tenho uma coisa aqui. O que são as tais famosas pílulas da beleza que a mídia tem aí insistido em divulgar? Pílulas da beleza. Eu ia falar, não é? Pílulas da beleza. Pois bem, exatamente esse termo que a gente tem visto aí na televisão ou nas revistas explorarem. O que nós temos hoje dentro da medicina são os nutracêuticos. Nutracêuticos que receberam o nome popular de pílulas da beleza, muitas vezes são antioxidantes muito potentes que nós temos usado hoje em dia, até a época do verão ali, polipódio leucotomos, promeganate, luteína, o próprio silício orgânico, que tem o nome de ex-nutrimente, são todas pílulas e medicações que o médico está apto a prescrever para o seu paciente que vão auxiliar ele, sim, a ficar mais belos. Não quer dizer, claro, esse nome é um apelo comercial, me parece, que tu vais tomar uma pílula dessa e que tu vais virar, não é Cinderela, efeito Cinderela. Gostaríamos, né? Mas não é. Mas, infelizmente, não é. Mas ele nos auxilia, sim. E como é que é bichectomia? Outra coisa que eu tenho ouvido, a bichectomia. É uma cirurgia que está na moda. É assim que chama mesmo? Eu acertei? Bichectomia. Coloca aqui embaixo. É isso? É isso mesmo. E é bem exatamente o que tu falaste também, a cirurgia da moda. As pacientes chegam no consultório e perguntam para mim, doutora, eu quero saber a respeito da bichectomia. Que é bichectomia. Por que esse nome? Bichectomia faz uma referência à bola de Bichat, que é uma região que nós temos na face e que atualmente tem sido retirada ou severamente diminuída. Isso me preocupa muito, tá? Salvo alguns casos que realmente necessitem dessa intervenção cirúrgica, uma cirurgia um pouco mais que foi divulgada agora e todo mundo está fazendo e mostra uma foto lá. Eu vejo as fotos essa atriz famosa casou com Brad Pitt, como é que é? Angelina Jolie. Eu falo nela todos os dias, esqueci o nome agora. Mas, porque todo mundo quer a boca dela e agora quer a bochecha da Angelina. Então, assim, olha, mostra uma foto que a gente nem sabe se a Angelina Jolie fez essa cirurgia, ninguém sabe. E aí a mídia explorando de uma forma, profissionais explorando a foto dela, como se ela fosse bela por causa da bichectomia. Então, só um pouquinho. Temos que pensar que não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia aí que os pacientes que eu acreditei que tivessem, né, discutindo com outros colegas, tivessem essa indicação, esses pacientes, eles foram levados ao cirurgião plástico, que, na minha opinião, é o profissional mais capacitado a fazer uma cirurgia dessas, para que intervisse no caso. Mas qual é a minha preocupação, enquanto médica que trabalha com a beleza facial? Toda retirada de gordura, lembra que eu te falei que a gente vai perdendo e vai envelhecendo? O que vai ser o resultado de uma bichectomia daqui a 10 anos? O tanto que esse rosto vai envelhecer se ele não tiver uma indicação correta. Então, nós temos que pensar e sermos criteriosos. Sinceramente, tudo que é muito moda me incomoda, né? A minha avó dizia isso e eu levo até hoje isso dentro da medicina. A gente não pode partir de modismos. Eu sou médica bem conservadora para algumas coisas e a bichectomia ainda é uma cirurgia que precisa ser muito bem, além de muito bem conduzida, ela tem que ser muito bem indicada. O importante é as pessoas não fazerem os procedimentos por sua própria conta. Tem que sempre ter um profissional por perto, uma profissional como a Fernanda, por exemplo. Não é? Agora, houve uma polêmica na mídia, isso é bem recente, sobre a decisão da Justiça brasileira que proibiu os biomédicos de atuarem na área de estética médica. O que nós temos visto, inclusive, é muita gente que não tem nada a ver com o peixe, até dentistas atuando nessa área. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto, Fernanda? O que eu vejo é que as pessoas, diante da lei do ato médico, lá que teve o veto por parte da nossa presidente, enfim, alguns conselhos
conduziram esse veto para um lado um pouco polêmico. E se aproveitaram deste momento, e desculpa a palavra, mas me parece isso, e essa é a minha opinião pessoal que tu perguntaste, né, para que pudessem invadir essa área. E falam que a gente briga por isso, por uma reserva de mercado. Me desculpa, as pessoas estão esquecendo que não é uma reserva de mercado. É a segurança do teu paciente. Se fosse a tua mãe, se fosse a tua filha nas mãos desse profissional, tu gostaria que fosse com segurança. Então, assim, primeira coisa, e a pessoa que mais tem que pensar nisso não é os colegas que queiram fazer polêmica, é o próprio paciente. Ele tem uma boa parcela de culpa. No momento que tu fores escolher um profissional para te tratar, tu tens que pensar e que procurar um profissional atualizado, um profissional que tenha boas referências e que atue nessa área. Né? É o mais seguro para ti. Antes de pensarmos em beleza, em ficarmos mais jovens, temos que pensar em ficarmos mais saudáveis. Olha, o Sidney Oliveira, meu parceiro, que você bem conhece, claro, da Ultra Pharma, mandou vários suplementos alimentares que certamente você deve recomendar, porque os suplementos alimentares estão aí para fazer também a gente rejuvenescer. Em nome do Sidney Oliveira, eu te agradeço e te presenteio com vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Depois você vê, tem um monte de coisas aí que certamente você aprova. Os que você não aprovar, você conversa com o Sidney. Obrigado, querida. Muito prazer em vê-la. Parabéns pelo seu sucesso como dermatologista. Obrigada, querida.